Hoje estamos com a nossa auto-pesquisadora, Vera Marco, que vem fazendo aí um auto-enfrentamento bastante grande para intensificar o autoconhecimento e vai nos abordar o tema consciência desviacionista. Então nós vamos analisar a análise conscienciométrica deste perfil consciencial. Vocês encontram na Conformática, no material que está com vocês, 15 indicadores. Na anamnesiologia, 39 indicadores. Na consciencialidade, 68. 4 casos reais que são analisados. Dentro da terapeuticologia, 102 itens para avaliar. E mais 11 itens na argumentologia profilática, totalizando uma aula análise conscienciométrica de 239 indicadores quanto ao perfil da consciência desviacionista. Eu deixo vocês aí, a colega, podemos dar início ao nosso debate. Bom dia. Definologia. A consciência desviacionista é a consciência intrafísica, consim, e ou a consciência extrafísica, consciex, em estado de ectopia, por execução insatisfatória, descompromissada, incompletista, autocorrupta, frente ao projeto escolhido durante a intermissão. Sinonimologia, perfil da consciência autocorrupta, conjunto de traços que levam à estagnação. 3. Caracterização de acomodação, de desvio de rumo. Antonimologia, 1. Perfil completista, 2. Consciência em evolução. Atributologia, predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento, quanto ao fortalecimento da incorruptibilidade. Megapensenologia, eis 2 pensenes trivocabulares, sintetizando o tema. Autoenfrentamento gera autossuperação. Fuga, não. Autoenfrentamento. Vera, eu gostaria, ali na conformática, na energossomatologia, a segunda linha de baixo para cima, umbilical chakra descompensado. Como é que se dá isso na consciência desviacionista? Olha, descompensado assim no sentido que quando há o desvio, quando eu pratico o desvio, que é muito seguido, há uma descompensação, eu sinto a descompensação nesse chakra. Tanto de coisas assim que internas que eu desvio, quando eu estou falando com os outros e estou também sabendo que eu estou desviando. E eu sinto essa mexida nesse chakra, assim. Tu sente dor? Ou tu exacerba na alimentação? Alguma coisa desse Não é na alimentação, não é dor, é um desconforto, assim, que eu sinto que está mexido. Se tivesse um acoplamento. Exato, exatamente. Sim. Com o sexo energia. Exatamente. Isso é inconsciente. Aonde? A isca inconsciente. Sim, isca inconsciente é no sentido que, como a energia não está equilibrada, é facílimo, por exemplo, entrar num ambiente e a minha energia mudar. E eu sinto isso, eu entrei às vezes num lugar, eu estava bem. E aí quando eu saio, teve alguma coisa ali que eu me descompensei. E às vezes eu me dou conta do que é, outras vezes não. Descompensar situações sensíveis, é isso? Isso. Vera, ainda na energossomatologia, na parte da sedução energossomática, pode falar um pouquinho, por favor? Pois é, na energia, por exemplo, se eu quero convencer alguém de alguma coisa, seria aí mental somática, mas eu vou passar isso na energia. Eu sei que eu passo energeticamente, eu passo. Estou cuidando, quer dizer, todas essas coisas que eu estou colocando, eu agora estou mais consciente das coisas que estão ocorrendo. Quando eu comecei a fazer a pesquisa, era muito claro.
E agora eu cuido para isso acontecer menos. Mas acontece. Aí no sentido só de quando tu queres convencer alguém a fazer do teu jeito, é isso? É mais isso aí, né? Tá bom, Uma obrigada. chantagem, né? Entendi, obrigada. Como é que tu conseguiu perceber os pensamentos autocorruptos? Eu já, antes de vir para cá, que eu vim em abril, que eu conversei com a Sônia, vim assistir uma palestra da Marta, no final de abril. Ali eu conversei com a Sônia e ela me falou, tu viu, tu veio bem num dia de voluntariado. E eu dentro de mim disse assim, não, mas eu não vou começar a voluntariar agora. E ela me convidou depois para eu vir no sábado fazer pesquisa. Ali eu conversei com ela, coisas que eu falei, ela me sugeriu fazer essa pesquisa da consciência desviacionista. Porque quando, há muitos anos, eu não tinha essa consciência clara. Aqui eu sabia que eu tinha que arregaçar as mangas e realmente pesquisar e ir em frente. Então eu desviava. Aqui, quando eu comecei a pesquisa, muitas e muitas vezes eu dizia para a Sônia, acho que eu vou embora. Muitas vezes até ela e a Marta achavam nem falta mais. Muitas vezes foram. Olha, e até pouco tempo. E se vocês me perguntarem 100% de certeza, hoje, não. Para ser sincera com vocês, eu ainda não tenho. Eu só estava pensando porque a questão do benzene ela é tão implícita e tão difícil de perceber por conta própria, sabe? Realmente com a ajuda da escola, muita coisa facilita, flui, sabe? Mas eu estava pensando assim, no teu dia a dia, na tua consciência, assim, como é que tu vai pegando os pontos pequenos que realmente te enganam. Me enganar, ainda me engano, né? Só que não tanto. Ah, mas depois que tu começa esse processo de te pesquisar, a gente vai se dando conta no dia a dia. Às vezes na hora, naquele momento, depois eu me dou conta, mas agora eu me dou conta cada vez mais. Quando eu estou praticando a autocorrupção, é claro. E isso é pior do que não se dar conta, eu acho, né? Não sei. Isso de perceber o pensene é difícil porque tem uma lógica inversa. Eu não sei se tu faz isso, mas vai seguindo uma lógica, né? Pra tentar chegar a alguma coisa. Só que tu consegue aplicar a lógica muito bem pra se enganar também, sabe? Eu não sei se tu chegava a fazer isso. E isso gera uma dificuldade muito grande de ver o que é pra se superar ou o que faz sentido, sabe? A lógica do auto-engano não é lógica. Ela é totalmente incoerente. Além disso, tem que levar em conta, e talvez possa auxiliar nesse momento, uma lógica maior, no sentido do benefício evolutivo, porque a lógica intrafísica ainda é limitada. Mas, se nessa hora do auto-engano você pensar é coerente, isso que eu estou raciocinando, ou eu realmente estou puxando meu próprio tapete, você vai ver quase que rapidamente que tem um nível de incoerência até bem grande naquilo ali. É o caso, por exemplo, da pessoa, do fumante, dependente. Eu vou continuar fumando, faz diferença, já fumei tantos anos. Parece lógico, mas é totalmente incoerente. Vera, na psicossomatologia, tu colocasses ali na segunda linha a quebra-regras agredindo o soma. Pode aprofundar um pouco mais essa frase? É assim, ó, na quebra de regras, seriam ali, falta um D, tá? Quebra de regras agredindo o soma. Eu ultrapasso os meus limites, às vezes, por exemplo, se eu estou fazendo um exercício, eu já fraturei até o isquio, aquele ossinho ali da bacia, exagerando num aparelho que eu tinha lá em casa, que eu levantava a perna bem alto. Aí meu filho, que é da área da saúde, da educação física, ele dizia, mãe, está fazendo... Não é assim? Eu dizia, não, é assim. Teimosia total. Aí ele sabia e eu queria saber mais.
Aí eu fraturei isso, que eu já tinha uma fissura quando minhas crianças eram pequenas, que eu caí assim, e fiquei com uma fissura e ali eu fraturei, fiquei 2 meses em casa, sem poder fazer atividade. Mas isso aí, ó, se eu tô mais emocionalmente agitada, eu preciso de mais atividade física. Eu acho que é nesse sentido que ocorre. Se eu estou mais tranquila, eu não preciso de tanta atividade física. O meu corpo precisa colocar aquela energia assim fora. Por isso que tu colocou na psicossomatologia, então. Isso, porque tem a ver com o tema emocional. Tem a ver com o emocional. E exacerba a questão do exercício físico. E se dá só nessa área de exercício físico ou tem outra situação também que acontece de agredir o sono? Comida não é na alimentação, porque eu tenho autocontrole, porque eu não quero engordar. Isso é uma coisa bem consciente, né? Até evito ter doce em casa, que eu gosto de doce. Então, aí não é. Onde mais poderia ser? Eu sinto mais nisso aí, que eu preciso extravasar aquela energia. E aí eu fico, pegar sol, andar caminhando rápido. Se alguém quer caminhar comigo, eu não quero, eu quero caminhar sozinha, porque aí eu faço a minha caminhada rápida, senão uma amiga vem e fica com um passinho de shopping, passeando no shopping. Então, eu preciso dessa autonomia exacerbada que eu tenho. Já entrou um pouco nessa parte da autonomia exacerbada que tu também colocou, né? E tu verifica também essa questão da autonomia em outras áreas da tua vida, não só de relacionamento com amigas, mas... A autonomia exacerbada, agora há pouco, há bem pouquinho tempo, que eu fui me dar conta que eu achava assim, sou tão independente. Não. Agora, mas faz tão pouquinhos dias isso, eu não sei colocar limites. Então todo mundo quer andar comigo. Aquela amiga assim que não complica. Me dão carona, levo 1 hora para me pegar e eu numa boa, o carro não é meu. E então o que eu faço? Essa autonomia exacerbada, eu cheguei à conclusão que eu não sei, numa boa, tranquila, colocar um limite. Então, aí eu quero fazer sozinha as coisas, porque como eu ainda não sei, aí eu gosto da palavra ainda, porque ainda tu vai chegar, mas ainda não chegou. Como ainda eu não sei colocar isso, mas isso faz tão poucos dias que eu me dei conta que vocês não vão imaginar. Eu achava que eu era muito independente, que eu não gostava porque eu sou independente. Não. É porque eu não sei colocar um limite tranquila. Eu vou aguentando e depois eu vou explodir. E isso nas áreas da minha vida em geral. Relacionamentos, filhos, amigos, empregada, faxineira, em geral. E eu não me dava conta, eu achava que era muita autonomia. E é exacerbada por causa que ela não é uma autonomia. A autonomia seria assim, não quero isso aqui, tranquila, vou dizer, não quero, eu não vou fazer, mas eu... É para não entrar em conflito. Exatamente. E tu sente que tu também pode ter alguma dificuldade de compartilhar o que tu já tem, tu colocou uma situação que tu não tem, né? O carro, a amiga da carona. Sim. Mas o que tu já tem, né? Digo, não só material, tem de positivo também, como quando tu vê que o outro não tá te acompanhando, digamos assim. Tu não tem dificuldade de ficar com essa pessoa, passar um dia, porque... Tem. Assim, por exemplo, eu quero colocar alguma coisa assim que eu já sei, mas o outro, na realidade, ele não está preparado, ou não quer. E eu... Ou tem dificuldade, né? Ou tem dificuldade ainda, exato. Mas você não sabe como eu estou me policiando. E eu tenho um relacionamento que é assim, tranquilo. Eu vou assim, com entusiasmo, porque eu sou uma pessoa entusiasmada. Quando eu gosto de alguma coisa, quando eu sei alguma coisa, eu quero passar. E aí o outro muda de assunto. Antes eu me irritava, eu pensava assim, mas não quer ouvir nada. Mas ele tem as coisas que ele acredita, as coisas que para ele é o certo. Então eu vi que eu estava assim, colocando coisas que a pessoa não quer ou não está preparada. Então eu estava forçando uma barra. Então eu estava realmente colocando até
tudo que eu aprendo aqui nesse paradigma, fazendo os outros ver de uma maneira assim que irritava as pessoas, né? Porque a pessoa não quer. Impondo. Exato. Uhum. Impondo, achando que estava fazendo a melhor coisa do mundo. Tá, então a tua pesquisa ela é fundamental para conseguir se dizer azulista. Quais foram os trabalhos que tu descobriu a partir disso para usar em cima das tuas dificuldades e como tu tem conseguido usar os teus trabalhos para ser disso? Não sei se tem conseguido dar destaque para eles, eu acho isso muito importante. Pois é, por exemplo, uma coisa que eu sei desde criança, que eu sou muito medrosa. Já vim para essa vida assim, e a minha mãe ajudou bastante para ficar pior. Porque ela assustava com uma lá, o nome era Cambemba. Então, ela não queria dormir, ela botava... E eu me assustava e eu tinha medo. Bom, mas, ao mesmo tempo, eu sou uma pessoa corajosa quando preciso enfrentar alguma dificuldade. Por exemplo, hoje... Você não sabe meu calcanhar de Aquiles hoje está aqui. Então, você não sabe o sofrimento que eu tive todo esse tempo. Não podem calcular. E ontem aconteceu uma coisa que eu estava dizendo para a Sônia, ontem eu estava tranquila. Eu digo que só pode ser um amparo muito grande aqui. E eu digo, a Sônia de lá deve estar me mandando energia também. Porque eu fiquei assim tão tranquila que eu até fiquei admirada. Até quinta eu estava assim, tão fora da casinha, tão irritada que eu estava preferindo não falar com as pessoas porque as outras não tinham nada a ver com a história. E ontem eu passei o dia em casa, eu não caminhei, eu fiquei em casa fazendo as coisas tranquilas, lendo, pensando, refletindo. E tanto é que a Vanessa disse que essa noite até ela me encontrou na Astrafísica e eu estava tranquila, ela disse. Mas foi de ontem para cá. Você não sabe o sofrimento que eu passei esse tempo. Mas Vera, nessa situação, né, de tu estar mais tranquila, desempenhou um trabalho de uma pesquisa de algum tempo, né? Tá te enfrentando, o teu próprio amparo tá apostando mais em ti, tá te deixando mais tranquila, porque tu também tá mais na sintonia com ele, né? Então, acho que tem que pensar também no teu amparador, no amparo de função que teve para escrever. Não, mas ontem eu sabia que eu estava sendo amparada, com certeza. E continuar para manter essa conexão, e aqui, né? que eu fiquei aqui também. E eu falando, assim, mentalizando e tudo, não, tranquilo, eu sei disso aí. Então eu me sinto, no fundo, mais corajosa que medrosa, porque numa situação limite, a coragem fala mais alto. Porque eu poderia ter sumido também, não ter vindo e vão me procurar, não vão me achar e deu. Mas o amparador te acha. Eu sei. E como é que tu vê teu nível de autoenfrentamento em questão da consciência desviacionista? Mas eu acho que quando eu cheguei aqui, eu já estava isso, claro. Só ela disse uma coisa que eu já sabia dentro de mim. Eu já sabia mais tempo. Então... No sentido, assim, do teu autoenfrentamento. Tu sabia, o que faltou. Mas eu faltava... tá, tu quer dizer assim, faltava vir aqui ter um empurrão. Faltava, sim. Eu acredito que sim. Se eu não tivesse vindo aqui, mas eu acho que eu não me senti com escolha aquele dia, assim, bem consciente. Eu acho que o amparo foi tão forte que o assédio não deu para me segurar em casa. E eu acredito que nesse tempo todo eu estou sendo amparada porque sabem que é o meu caminho e que agora, depois de eu fugir tanta série X, eu agora é a primeira vez que eu estou realmente, é a primeira vez hoje, aqui, falando sobre mim mesma, sobre todos os meus trafares, é a primeira vez. Porque, em geral, nos grupos que eu convivo, sempre eu sei mais. Aí eu, às vezes, sou até invasiva, querendo dar informação, e as pessoas, às vezes, mudam o assunto. Então, aqui é um grupo que... de igual para igual, gente com muito mais até conhecimento, muito mais experiência. Então, é o primeiro enfrentamento de verdade aqui, é hoje. A indisciplina mental. O que eu chamo de indisciplina mental? É que sem foco, porque tá pensando uma coisa e depois já desvia, entra o desvio, tudo entra o desvio, né? Porque aquilo ali
Eu tô pensando assim, ó, não tô uma disciplina, seguir aquele foco, aquilo que eu tô querendo fazer. Aí já vem tá meio difícil, então não vou fazer. Isso é uma disciplina mental que eu tive uma dificuldade para fazer isso aqui. Você não calcula. Eu dizia, mas para que tanta coisa, para que tanta burocracia, para tão técnico? Não precisa. Mas eu estava acostumada a escrever coisas que eu não tinha que ter essa disciplina. Escrever poemas para as crianças, para os alunos, para trabalhar a ortografia, escrever textos, assim, mas sem nada como é aqui. Eu pensei, mas que absurdo, para que a gente precisa se pesquisar e fazer tudo isso aqui, né? Questionei o tempo inteiro e então a indisciplina mental é isso, que eu não sigo, aquilo ali é assim, se quer fazer, é técnico, tem que seguir a técnica, mas eu questionei todo o tempo isso em várias coisas, assim, quando eu acho que é muito difícil, eu não quero fazer. Eu estou tentando. Mas eu não acho que deva haver uma forma de superar isso mesmo na psicoterapia. Mas aqui é uma grande psicoterapia. Eu acho que aqui é melhor qualquer terapia que eu for fazer aí fora. Eu agradeço a sua sugestão, mas eu me sinto... Eu já fiz terapia, mas nem perto do conhecimento que se adquire aqui e dos retornos que tem aqui. Entre pagar uma terapia lá fora e aqui, estou aqui tranquilo. Tu concluíste o verbete, como é que tu te sentiste? Olha, concluir quer dizer o conteúdo, né? Sim, concluiu o verbete, sim. Não hoje a apresentação. Quando tu concluíste o verbete, assim, quando tu sentiu que ele estava terminado, assim, já, pelo menos na parte mais, né, geral dele, como é que foi, assim, a sensação? Um alívio, 100%. Porque até quarta-feira eu estava aqui envolvida, porque tinha que modificar coisas, eu estava ansiosa, estressada, irritada, tudo queada. Então quinta-feira eu resolvi assim, eu digo, eu não quero nem olhar mais para ficar assim, fazendo outras coisas. E na sexta eu centrei de novo. E ali eu estava realmente tranquila, eu estava equilibrada, eu trabalhei muito energia, eu falei com os amparadores, eu decidi que eu ia ficar em casa sem contato com ninguém, porque aquilo estava assim, eu não estava aceitando que tinha tanta coisa para arrumar também. Também tem essa dificuldade. Sim, a revisão, né? Aí começou a versão, a revisão do texto. Exato, foi a revisão. Uhum. E cada hora tinha uma coisa, e hoje eu cheguei, a Marta me disse que tinha coisas também que foram arrumadas, e hoje já não dá, ela já tinha feito, né, algumas formatações, algumas coisas, né? Então, como é o primeiro trabalho, espero que o dia, não sei quando, que eu resolver fazer o segundo, vai ser tudo mais fácil. Tudo que a gente vai fazer a primeira vez é mais difícil. Então, depois, as coisas vão melhorando, eu acredito que sim, né? Não vou ter tanta resistência como eu tive agora também. Até porque eu estou me trabalhando, né? Claro. Obrigado. Era ali na página 3, na sindromologia, o que quisesse dizer do síndrome de diploma? Porque eu já fiz o curso na vida que eu tenho de diploma, tu nem sabe. Eu morava em cidades do interior, aqui no Rio Grande do Sul. Todas as feiras do livro eu estava aqui, eu comprava material para a escola, porque era só eu que vinha. A direção me liberava, porque eu estava também fazendo coisas para a escola, fazendo cursos dentro da minha área, que eu fiz letras. Então eu vinha para congresso, fui no Rio, tudo. Olha, diplomas, você não sabe o que eu tenho. Tudo relacionado com a minha área de trabalho, né? Então, e depois os cursos que eu fiz, que não tinha o diploma em si, místicos e tudo que é local que eu ia, não deixa de ser um diploma, não tem o papel ali, mas é coisa que tu está buscando, né? Então, isso aí foi o que eu mais fiz em toda a minha vida, fosse pregar, assim, colocar na parede, ocupava uma peça inteira, assim, de tanto curso que eu fiz.
Mas eu não aprofundava no que tinha que aprofundar, né? Então ficava tudo na superficialidade, na verdade. Não na minha profissão. Na minha profissão eu sempre levei muito a sério, aprofundei muito. E na profissão, sim. Não no autoconhecimento, mas na profissão sempre eu fiz o melhor. Algumas dúvidas. Tu por acaso percebeu em ti um medo do descontrole? Medo do descontrole? Mas se eu deixar o pavio encurta tanto que eu me descontrolo. Sim. E tu percebe a repercussão do cardio chakra? Eu vi tu falando do umbigo, mas o teu cardio, como é que é? Também. Se eu ficar muito irritada, o coração para. Então eu tenho que estar me autocontrolando, sim, senão o pavio pode encurtar dentro. E eu posso até dizer coisas ou que depois eu vou me arrepender, né? Já aconteceu. Aqui tu fala na somatologia os trejeitos com as mãos. Aonde? Lá na página. Na primeira página. Tá. O que tu quer dizer com isso? Fala fazendo gestos, trejeito com as mãos. Então achou? Não, eu queria saber a associação. Não. Os trejeitos com as mãos. Eu queria saber qual que é a relação disso especificamente com o desviacionismo. É porque eu faço muito trejeito. Eu não sei nem se eu associei, vou dizer sinceramente. E não foi a peguei desviacionismo. É que eu sou de fazer gestos com as mãos e coloquei. Agora, associação com desviacionismo mesmo, eu não tenho certeza para te dizer. Nosso corpo fala o tempo todo. Por exemplo, você estava falando há pouco, seus trejeitos são com os olhos. Outros têm com as mãos, outros têm com o corpo. Eu entendo que o colega quis colocar aí. O trejeito no sentido da somatização, e aí desvia, ou pelo menos demonstra. E quando a pessoa está falando, de alguma forma, tem algum nível de desequilíbrio. Então é como uma pessoa estar perguntando, falando, ela fica com os olhos assim. Isso é um indicador de que a parte emocional está sendo extravasada pelo olhar. Outra é a quantidade de gestos, que às vezes são desnecessários. Mas nós fazemos gestos quando falamos. Então, observar os gestos, às vezes só o gesto da pessoa, já falou muito mais do que qualquer palavra. E outro aspecto que eu quero colocar aqui, que os amparadores estão aqui a colocar, para ficar também bem explícito. Todos nós temos Siriex, tivemos N vidas. Encontramos muitas pessoas. Tá? Então, aquelas pessoas que são mais conhecidas, porque tivemos mais vidas junto, ou porque até em determinados momentos houveram situações de destaque das pessoas, é mais fácil levar em conta o que a pessoa diz. Eu vou dar um exemplo. Alguém que teve uma ascendência grande na área religiosa, por exemplo, quando fala, aquele que também esteve junto tende a valorizar mais. Quem esteve, por exemplo, na monarquia, e quem esteve junto na monarquia, às vezes até em nível de ascendências de escolaridade diferentes, tende a levar mais em conta o que houve. Então prestem muita atenção quando vocês falam, que o exemplo até há pouco foi citado, e a pessoa leva aquilo muito a sério. Pode ou não haver nível de evolução maior ou menor entre as suas consciências, mas às vezes nem é isso. E sim é o fato de que em algum momento houve um respeito por alguma situação X. E aquilo está gravado nas sementes. Qual é a diferença entre isso e a gurolatria, por exemplo, que o colega perguntou? O guru, em geral, não está lúcido, e nem também quem ouve. E utiliza artimanhas para convencimento mental de algo. O nosso objetivo aqui, em geral, é você poder catalisar a evolução da consciência e falar o que você sabe que tem ascendência sobre. Então, o que acontece? Os amparadores auxiliam nessa hora, para que haja justamente, seja impactante. Então, às vezes é diferente. Vamos supor que o César passe uma informação, né, para a Giane, que está ali na frente dele. Se existir essa relação de Siriax passada, a Giane levaria muito mais em conta o que ele fala do que se fosse, por exemplo, vamos supor, né, a Bianca que acabou de falar. Então, nós temos uma responsabilidade muito grande com isso.
E nesse momento temos que buscar maior lucidez para verificar quem está de fato falando naquela hora. É a consim ou é o amparador catalisando, porque tem que ser aquela consim que deve passar aquela informação. Eu não sei se eu fui clara no que eu disse, deu para entender bem? Então nos observemos de quando estamos passando, fazendo atalhos para alguém, o que é que de fato está acontecendo, para que você possa dizer algo mais forte ou mais impactante mesmo, que é o esclarecimento da consciência para, digamos, dar aquela sacudida necessária. A impactoterapia cosmoética, ela é necessária às vezes, para que a consciência possa dar realmente a sacudida e dar virada, né, na sua evolução. Só para complementar o que a Sandra disse, mas também tem que entrar a questão do princípio da descrença em tudo, né? Sim. Não interessa quem esteja falando. Aí é que eu O acho tempo todo. aí é que vem, digamos assim, a reflexão De quem ouve. Nós podemos às vezes ouvir, e eu já tive casos assim, eu quero até trazer, eu estava num táxi, e ouvi um taxista que me disse algo tão importante, talvez ele até aquele taxista tivesse alguma coisa a ver com a minha própria experiência. Eu me digo muito em conta. Qual é o diferencial? Devemos refletir sobre tudo que ouvimos, de quem quer que seja, para ver se tem não ou validade. Também eu já vi casos que a pessoa rejeita, porque essa pessoa aí não vou nem levar em conta. E às vezes com isso perde uma oportunidade evolutiva. Então o ideal seria que ouvíssemos todas as opiniões a nosso respeito, com a maior seriedade, refletíssemos sobre, para ver, tem a ver? Não tem? Descartamos. Se tem, percebemos que tem alguma incomodação, mexeu com algo, vamos avaliar. O discernimento deve ser sempre nosso, eu concordo plenamente com o princípio da descrença. Mas não percamos oportunidades, nem por achar que sabe muito, nem por achar que sabe pouco. Vamos levar em conta a educatividade, as opiniões em geral, para não perder oportunidades de evolução no pensamento. Ainda quanto ao princípio da descrença que o Edson colocou, eu acho que é muito importante, porque se não passamos por alguma ou algumas religiões nessa vida, em muitas séries nós fomos religiosos. Então a gente ainda tem essa tendência de colocar, né, a conscienciologia num pedestal e transferir a religiosidade de outrora para a conscienciologia. Então acho que tem que ter uma vigilância contínua para a gente não escorregar, né? Porque é muito fácil. Foram tantas vidas e até nessa vida muitas religiões, né? Para a gente não fazer a mesma coisa novamente. É só que nas religiões a gente não pode questionar. Então eu me dava conta, eu queria questionar o que estavam falando, mas ali a religião, ou tu acredita ou tu sai fora. Né? E eu era muito incoerente quando eu frequentava, porque eu estava sempre questionando, mas ali não era o meu lugar. Aqui a gente pode questionar, pode discordar, e depois vai refletir, vai ver se tem lógica ou não, né? E nas religiões não dá para fazer isso. O que te fez decidir, né? Que isso é uma decisão sua. Não, eu vou me aprofundar. Porque eu vi que não tinha mais saída. Na superficialidade eu fiquei a vida inteira, fugindo das dificuldades e ficando nas facilidades. Sempre. Então, quando eu vim para cá, só confirmou que eu já sabia que não tinha mais escolha mesmo. Por isso que eu levei tão a sério que a Sônia também falou. Porque ela disse que eu não tinha escolha, e quando eu vim para cá eu sabia que eu ainda estava procurando maior dificuldade ainda, que era aqui. Se a gente for a todos os lugares, eu acho que onde tem esse paradigma, eu acho que eu vim para o lugar com maior dificuldade. Para mim, para vocês pode não ser. Eu acho que é a coisa mais importante ao pesquisa. Se a gente não se conhece, se a gente não se trabalha, se a gente não muda, acontecada. Vai voltar várias, como eu já devo ter vindo muitas, fazendo as mesmas coisas, fugindo das coisas difíceis, procurando as fáceis. Eu ia sugerir a análise na página 8 da frase enfática, considerando que minha colega já abordou alguma coisa no sentido da exacerbação da autonomia. O que você gostaria de colocar para nós? Tem algo que você gostaria de destacar? Já que a frase síntese é a essência, é a síntese do próprio verbete.
Sim, então ali, a consciência que tem perfil desviacionista persegue as facilidades evolutivas, que eu já comentei bastante com vocês, né? Ignora o amparador, bem como a interassistência exacerbando a busca de autonomia pessoal. Então, eu não tinha ideia que eu ignorava o amparador e buscando as facilidades. Nunca tinha me passado isso pela cabeça. Porque eu achava que era o amparo. Ah, tá tudo fácil, o amparo está me ajudando. E, na realidade, quando a ficha caiu, eu vi assim, o amparo se retira. Se tu não está buscando nenhuma dificuldade, tu não precisa de amparador. Mas isso é uma coisa assim, ó, agora foi, tipo, essa semana. Olha só, essa semana. Porque até agora eu achava assim, o meu amparo é maravilhoso, porque é tudo tão fácil na minha vida. Claro, mas eu fugia das dificuldades, era tudo fácil. Para que o amparador precisa ficar do lado, te ajudando mais facilmente ainda? Não, não precisa. Então, eu ignorava o amparador, mas não era consciente. Porque eu sempre achava que eu estava sendo amparada. Era um processo totalmente invertido na minha cabeça, funcionava. Então, ignora o amparador, bem como a interassistência, claro, porque se eu não busco nada para crescer, para evoluir, ele não precisa estar ali comigo, tem mais o que fazer na vida, ajudar outros que estão querendo, né? Sim, então eu estava negando, mas era um processo inconsciente a assistência do amparador. É que nós confundimos a evolução com facilidades. Quando está tudo muito certo, muito fácil, muito acomodado, muito parado, normalmente estamos em ectopia consciencial, estamos fora da proex. E eu entendo o que o Vera está dizendo, quer dizer, o próprio amparador vai fazer muito trabalho que não torna-se desnecessário. Então, há um equívoco. Buscar e acelerar a evolução é buscar e aceitar desafios, para nós podermos nos autossuperar. E não é o contrário. Há um equívoco de avaliação em geral aí das pessoas aí nesse sentido. Ficou claro, não sei se ficou claro para todos vocês, essa ideia de o que é exacerbar a autonomia? Porque isso é um fator muito sério de não sustentabilidade evolutiva. Exacerbação de autonomia igual. Não tenho sustentabilidade evolutiva. É diferente, eu não sei se está claro para todos nós, coloco aqui também para a colega. O que é de fato sustentabilidade evolutiva? Não é certamente exacerbação de autonomia. Faço a pergunta aqui geral para nós refletirmos, como é que vocês compreendem isso? O que é preciso para que exista a sustentabilidade evolutiva, de fato? E todos nós vamos trabalhar para ter isso, para conquistar isso. O colega traz uma base. Foco. Foco. Foco, mega foco. Lucidez. Sim, que mais? Troca entre as pessoas. Troca. Então já vem, tudo isso deixa claro que a autonomia sozinha, ela não existe. Ela só terá razão de ser com a troca, com a grupalidade, com a reciprocidade, com a convivência. Há pessoas que fazem o contrário, querem tanto para esse lado da troca que não fazem o seu espaço. Desvia do mesmo jeito, uns do lado da autonomia e outros do outro lado. É preciso que haja um equilíbrio entre esses dois pilares da evolução para ter a sustentabilidade. Então, fazer quando quer, como quer, do jeito que quer e não ouço ninguém, pode ser mesmo. Eu tenho que pensar só no outro, só no outro, só no outro, esquecer de si. Também pode ser, por favor. Então, cabe a nós verificar onde é que está frágil. O que é que eu tenho que fazer mais, que faço menos. Quem exacerba a autonomia, o desafio qual é, colega, para que lá tem que ir? Ao contrário. Sim, mas a questão é que essa exacerbação de autonomia que eu expliquei para vocês, foi há poucos dias também que eu cheguei à conclusão que não era porque eu queria fazer tudo sozinha, é porque me adapto aos outros, então eu fico parecendo flexível. E dentro de mim não existe isso aí. Então parece se perguntar para meus amigos, todos gostam de andar comigo.
Qualquer convite, primeiro estão ligando para mim. Porque, claro, eu vou, me adapto, mas dentro de mim, aquilo ali, eu não sabia dizer não. É uma dificuldade de me posicionar. Eu vejo assim, Sônia, não sei como é que Mas pode como é que você vê isso em relação à dificuldade da mudança, de que as coisas sejam como você pensa, como você quer? Fica um pouco antípodo, eu acho que é importante que fique é uma claro. contradição muito Porque, grande. na verdade, se eu, digamos assim, faço o que os outros estão querendo, eu não estou lutando pela minha autonomia. É um viés aí que precisa ficar claro. Tem, pois tem. Nessa exacerbação da autonomia. Sim, Ricardo. Não, é que dentro disso eu até já, antes do intervalo, eu ia perguntar, que tu disseste em determinado momento a questão de se moldar. Né? Agora aparentemente, sim. Agora tu disseste a questão de se adaptar. Eu não tudo sei. Na aparência, né? Sim, mas eu não sei assim se de repente não seria o caso, o que tu acha, não sei, né, de tentar mais ou menos um meio termo, um equilíbrio, porque às vezes as pessoas que estão contigo, elas podem contribuir muito também. Elas podem contribuir. Então, me parece assim que essa questão assim é 8 ou 80. Ou eu me moldo ou eu não vou. Ou eu não vou ou eu me moldo. Então eu acho que de repente estimular essa troca no sentido mais horizontal, mais tranquilo, de dar e receber das pessoas. Não sei se é por aí, o que tu acha? Não, mas eu concordo plenamente contigo, é 8 ou 80. Ou vai e se adapta, entre aspas, ou não vai. Então é isso, até que eu gostaria que vocês me dessem sugestões. Como é que eu posso começar esse processo? Oi, eu vou fazer uma pergunta antes de você. É Vera, né? Vera, é uma pergunta simples, técnica, né? Quanto tempo você levou construindo esse verbete? Foi... A Sônia convidou para vir nos sábados, foi depois do dia 20 de abril, por aí, que eu fui começar, talvez maio desse ano. Certo. Então deu mais ou menos uns... mas no início eu fui a passinho de tartaruga mesmo. No início era... É só uma pergunta técnica, né? Sim, só para a gente ter uma ideia, né? Também quem for assistir a tertúlia, ter uma ideia. A tertúlia não, a aula, desculpa. Para ter uma ideia, né? De dimensionamento do esforço que é necessário fazer. Mas agora o que eu queria fazer para você é uma sugestão, tá? Eu acho que você poderia transformar esse verbete num livro, certo? Continuar trabalhando. Eu acho que simplesmente se você for detalhar isso aqui já dá um livro. Hoje em dia é muito fácil publicar um livro impresso ou então um e-book, né? Isso pode ajudar muita gente. E todos que, vamos supor, aí quem tem esse desvio, que deve ter muita gente, né, com o mesmo desvio, podia fazer contribuições, cada um dava um capítulo do livro. Eu acho que as pessoas podem ajudar com sugestões, certo? Eles podem dar sugestões e depois podem ajudar lendo também, né? Fazer uma revisão para você. E eu acho que você pode ajudar muita gente, pode ajudar a catalisar mais ainda o seu processo com relação a quem começou agora com esse verbete, né? Aí ele vai longe. Pode ter repercussões maiores. Porque assim, o verbete é uma linguagem muito técnica, né? Então tem gente que, pouca gente talvez vai ler. Um livro, acho que vai mais longe, no tempo e no espaço também. Atinge mais gente, sabe? Então fica a sugestão, né? A próxima vez que tu vieres aqui com a tua esposa, a gente pode conversar e dar sugestões e escrever esse livro junto. Em várias mãos. O que tu acha? Várias mãos. Sozinha não, vamos botar outras mãos aqui. A questão toda está no desafio, né? Tem o desafio. Começamos aqui na escola e as colegas estão participando de uma redação de capítulos verbetes que chamamos e que cada um está fazendo em relação ao seu próprio foco. Um dos objetivos era esse mesmo. A pessoa começasse a fazer um verbete, entender esse aspecto importante da sua pesquisa, para depois fazer o seu próprio trabalho com aquele foco. A gente quer dizer, é mais fácil iniciar assim, compor, nós estamos com a ideia de
fazer aí o perfil de 100 consciências, estamos caminhando nesse sentido, todos estão contribuindo, colaborando, né, com essa questão específica, mas acho a ideia bem interessante, que é, digamos, é quase aquela responsabilidade maior daquela pessoa, e aí vai decidir. Tem esses 5 aqui, ó, daqueles livros fininhos, que você já deve ter lido. Tem a Marta, tem a Sônia, mais 2 que escreveram. Ela está colocando como um pocketbook. É uma ideia, é possível. Saí do verbete e fui para o pocketbook. A história do fininho ela é relativa, eu sempre trago em Mas ele tem muito conteúdo. Os mega-PCs são livros que eu gosto demais e eles eram pequenos também. O que importa é a experiência da pessoa, a validade está aqui, nasce teático, já não é só teórico. Obrigada pela sugestão. Vamos ver quem sabe. Vera, tu colocou durante toda a tua explanação uma dificuldade de aprofundar, né, e de compartilhar também, né, um pouco de convivência. E eu te pergunto, tu acha que isso é característica da consciência desviacionista? Ou isso é um outro viés teu como artista, como na época da monarquia? Tu acha que isso é específico da consciência desviacionista? Mas o artista e os que estão na monarquia também, eu acho que a maioria tem esse desvio também. Não sei se a senhora concorda. O artista, ele não, mas eu te pergunto assim, tu te analisando, tá? Sim. Tu acha que esse é um traço mais artístico, essa dificuldade até de convivência, né? Se não é do jeito que eu quero, né? Eu acho que é certo dessa forma, se a pessoa não se enquadra, tu colocou, tu tem, ou tu te molda, ou tu nem comparece. Como o Ricardo falou, 880. Mas eu quero sugestão de vocês, antes de terminar, vocês me ajudarem a ver por onde eu começo, porque eu quero, isso aí é muito sério para mim, que eu preciso trabalhar profundamente isso aí. Aí, fazendo essa análise, né, tu sabe que tu tem esse perfil, tu acha que isso é mais desviacionista ou tem relação com o passado artístico, com o passado da monarquia? Eu acho que quando eu tive esse passado, eu já desviava naquela época, tá tudo junto, eu acho que sim. Perguntando a raiz do temperamento dela. Eu penso assim que se tu aprofundar um pouco mais, né, claro que tu vai continuar a tua auto-pesquisa, e daí tu vai ver se esse desvio não vem por outra Serex que tu desempenhou algum papel, né, como artista, como monarca, né? Você já pensou nisso? Não, pode eu ser mais pensei profundo. que isso vem de muitos Serex, que não é de hoje, porque desde pequenininha eu já desviava. Então eu já trouxe, tudo que a gente se analisar que fazia quando era pequena, a gente já trouxe, né, de outras vidas. Não, a minha mãe era muito autoritária e eu fazia um desvio assim, ó, na minha cabeça, e eu fazia... Eu concordava que ela nunca levei um tapa, nada, nem do meu pai, nem da minha mãe, eu obedecia por fora. Mas você pode ver isso como uma espécie de escondimento em relação ao autoritarismo? Imaginemos que, uma hipótese, que você tem o perfil da autocracia junto e que você negociava isso fazendo o que a mãe queria, obedecendo, como um escondimento do posicionamento autocrático? Pode ser. Só para análise, para refletir. Eu acho que a colega está trazendo, né, situações anteriores nossas. E eu te pergunto isso até já para refletir e de repente já ter um novo termo verbete, né? Quem sabe uma coisa artística ou monarca, não sei. Que me parece que esse teu desvio é mais em função dessa questão, tem que ser do meu jeito. Mas tem uma coisa assim, ó, por exemplo, eu vejo exemplo na minha família com meu pai e com a minha mãe. A autoridade era minha mãe, não era meu pai. Que meu pai fazia o que eu queria, então eu não precisava mentir para o meu pai. Porque o que eu quisesse fazer eu podia, não se importava. Com a mãe tinha que eu estava sempre mentindo para a mãe. Porque tinha que ser como ela queria, e eu queria como eu queria. Então, quer dizer, eu me adaptava à mãe na aparência. E com meu pai não precisei fazer isso. Então depois vieram as dificuldades, que aí eu quero fazer uma coisa, eu tenho que desdobrar e minto também.
quero dar uma desdobrada porque eu quero fazer aquilo. Então eu tenho que inventar história. E com as pessoas que me deixam assim, eu fazendo as coisas assim que eu quero fazer, eu não preciso mentir, não preciso dizer nada, né? Então, é uma coisa assim também que eu tenho que ver sobre isso, né? Não preciso mentir, porque eu vou fazer o que eu gostaria de Fazer, fazer. ninguém está me impedindo de fazer. Quem sabe você dá uma lida para nós na questionologia? Tá. Uhum. Posso começar? Você, autopesquisador ou autopesquisadora, está consciente da fuga do autoenfrentamento, ocasionando desvio na sua proexis? Já percebeu que o autoengano cônscio transforma-se em autocorrupção? Está consciente da manipulação que emprega, fugindo das responsabilidades ou procurar as facilidades? Fugir do autoenfrentamento eu fiz inconsciente muito tempo da minha vida. E depois passou a ser consciente, né? E começou aos pouquinhos a ficar mais consciente quando eu conheci esse paradigma consciencial. Porque quando era religiões, assim, eu só questionava, mas não estava consciente. Que eu comecei a ver realmente que, se eu vim com a profissão professora, então, eu já vim desde criança, eu dava aula, eu morava numa casa, numa cidade pequena, para todas as crianças ali da redondeza. Então, eu já vim com esse perfil de dar aula, minha profissão foi essa. Então, para mim, dar aula sempre foi uma coisa fácil. Dentro da área que eu fiz, que é português, né? Então, e aí, eu me perdi ali, o que eu estava dizendo? Aí, eu vim com essa programação, sim, de dar aula. Quando eu conheci esse paradigma, eu sabia, gente, que o meu final ia ser dando aula no grupo. Eu sabia, e a minha fuga maior era essa. E agora vão me pegar para dar aula, porque eu não quero. Olha, eu fui para cá, fui para lá, tá sempre no caminho. Não, ninguém me pega para dar aula, não vou dar aula. Aí eu venho para cá, um dia que eu venho, para dar aula. E quer dizer, uma coisa tão clara dentro de mim, que agora eu tenho 100% de certeza que agora eu não tenho mais escolha. É um sofrimento dizer que não tem mais escolha, né, assim, mas realmente eu sei, quando a Sônia ainda fala assim, agora, janeiro e fevereiro, já vem a aula aí. É importante você analisar a sua própria frase, eu não tenho escolha. Eu me sinto... Lembre que a escolha é sua sempre. Não, eu sei, mas dá para entender o que eu quis dizer que não tem escolha? Porque eu sei que a minha programação é essa. É isso? Quando eu digo que não tem escolha, está implícito. Às vezes eu digo as frases que eu entendo, mas os outros não entendem, né? Que a minha programação é essa. Então eu sei que é. E o dia que eu fugi, vocês vão estar dizendo, pode botar no jornal, a Vera fugiu porque não quis cumprir a programação existencial. Pronto. Ela assumiu e disse isso. Pediu para completar o edital. Tem uma jornalista aqui, Fiz uma observação assim, essa crise que tu está vivendo, né, que tu quer ajuda com relação a essa... eu pedi ajuda e hoje Aí eu sai daqui sem observei assim, ajudar. que antes tu ia em todos, tu visitou várias religiões, várias... Misticismo, tudo. Quer dizer, tu aceitava ir nos Eu lugares. questionava. Sim, mas tu aceitava ir. Buscando conhecimento. Sim, mas tu ia a todos, te contavam, tu não questionava, tu ia. Agora o que eu percebo? Porque eu era aquela buscadora de borboleta, estava em todas. Mas agora tu está indo só num lugar, então isso já é uma mudança. Tu percebe, mas talvez não tenha tanta consciência, porque tu está te questionando muito essa coisa que ainda te incomoda, que tu faz o que os outros, né, não tem a tua... Não sei, às vezes a tua opinião, mas eu acho que... Não, minha opinião eu tenho, é sair com os outros. Eu sei que tu tem a tua opinião, mas até às vezes demais, tu não segue não porque precisava. ao outro, tu vai...
Acho que realmente tem que buscar esse equilíbrio, mas acho que não se... Mas eu pedi ajuda para vocês no dia a dia prático, sabe? Me ligo, toda hora tem convite. E eu invento desculpa, então, eu minto. Quando eu não quero, eu minto. Então é isso que eu quero, assim, como agir, me posicionando, indo algumas coisas e outras não, mas eu sendo verdadeira. Porque eu preciso ser verdadeira comigo, em primeiro lugar. Mas o que eu estou te dizendo, o que eu quero dizer, é que tu estava antes fazendo, entendeu? Agora tu está mais focado. Então, isso ainda requer um certo tempo para chegar nisso aí que tu quer. Não vai ser de uma hora para outra, isso tem que ser naturalmente, entendeu? É isso que eu quero dizer. Não, agora tu já está aqui, entendeu? Mas ainda tem que ter um tempo para tu chegar aí, tu não vai ser de uma hora para outra. É isso que eu quero te dizer. Eu minto. Eu minto. Isso que está mentindo, por quê? Porque eu não quero que a pessoa fique me questionando demais, mas por que tu não vai isso e aquilo? Porque eu já decidi que eu não quero ir. Não diga isso. Você não diz isso. Mas é esse meu calcanhar de Aquiles, é que eu não digo o que tem que dizer. Okay? Vera, ali na página 5, na verbetologia, eu vi que colocou 14 verbetes, certo? E eu queria te fazer uma sugestão de mais 3. Tá? Pode falar. Raiz do temperamento, síndrome do conflito de paradigmas. E o verbete, Síndrome qual é? síndrome do conflito de paradigmas e o verbete antiprocrastinação. Porque pode também, né, assistir a tertúlia no YouTube, quem sabe pode te ajudar a procurar aquelas respostas que tu tá querendo, né? Eles têm filmografia também, desses 3 verbetes, então pode te ajudar. Esses 3 tu já assististe? Já assisti. E na tertúlia lá? Isso. Aí eu não quero impor, dizer assim, sabe, tu tem que olhar tal tema. Não, eu acho que tu tem capacidade de pegar e descobrir o que é que está acontecendo contigo, né? Por isso que eu estou sugerindo principalmente raiz do temperamento. Bom que eu pedi ajuda, você está me ajudando, viu? Eu adorei isso aí, essa sugestão de eu procurar esses 3 aqui. Porque é uma maneira de tu aprofundar a tua autopesquisa, porque é só tu que vai chegar na resposta, né? Bom, sendo assim, eu complemento as sugestões com aquele livro do Tony Muscoff, né, Autenticidade Consciencial, isso. Esse livro aí eu já comprei, comecei a ler, ainda não concluí, né, mas tem bastante conteúdo ali para se refletir sobre qual é o essa autor, questão pode me dizer? Da autenticidade, né? Dá para refletir muito, né, sobre essa questão. Ele vem? Tá. Muito bem, ótimo. Oportunidade. Obrigada. Não falte esse debate. Viu? Como a gente pedindo ajuda vem. Vera, a gente sabe que é uma troca, né? Tu apresentar o teu verbete, tu pediu ajuda, a gente está tentando colaborar contigo, mas eu gostaria que tu refletisse também na ajuda que tu está dando para muitas consciências intra e extrafísicas, né? Que te acompanhavam, que nos acompanhavam nessa questão do desvio. Isso é muito sério e tem muita gente nessa condição. Então, só a escrita do teu verbete tu vai continuar aprofundando, mas o que tu apresentou hoje aqui já está ajudando muita gente. Então, para que tu tenha essa consciência que tu nos pediu ajuda, mas tu nos ajudou muito mais do que essa ajuda que a gente deu. Você gostaria de debater alguns casos? Você apresentou 4 casos, aí gostaria de debater algum deles? O primeiro é o meu. Os outros são pessoas que eu conheço, que eu convivo, os outros 3 casos, até bastante intimidade, que eles se abriram comigo, falam isso. Um é meu irmão, o desvio já está na família, então, mas um é meu irmão, e o outro são 2 amigas, e esse primeiro é o meu. Ali onde fala, tenho consciência que fugi por inúmeras seriex da minha programação existencial, procurando caminhos mais fáceis serem trilhados, ou seja, que não me exigiam esforços. Ao mesmo tempo, ficava frustrada e desmotivada,
pois sabia que minha estrada evolutiva não estava linkada em nenhuma religião e nem no misticismo, e sim no paradigma consciencial. Permaneci muito tempo na periferia da autopesquisa por medo do autoenfrentamento e do compromisso que a evolução consciencial exige. E esse compromisso que exige é a minha mudança e depois tem que enfrentar uma sala de aula porque eu tinha que dar aula, né? Ali onde vem as hipóteses, por exemplo, consciência acomodada, não utilizando seus trafores para alavancar sua evolução consciencial. Medo da responsabilidade exigida em investir na autopesquisa, porque é uma grande responsabilidade, é um grande compromisso. É uma estrada sem volta, na realidade, né? E em sua série X, não priorizou o mental soma focando no psicossoma. Eu era tão emocional que vocês não sabem. Chorava com a maior facilidade. Tá? É só me olhar de cara feia, eu chorava. Então, claro, a gente vai aprendendo a se estruturar, né? Tudo, mas era muito focada nas emoções. E agora eu trabalho bastante isso aí. Às vezes parece até que eu sofria no outro sentido. Porque como eu às vezes assim até escondo as emoções, se uma coisa me emociona, até faz de conta que não me emocionou tanto, porque eu já fui muito emocional, muito chorona. Então, aí eu às vezes faço essa volta assim, faz de conta que não estou sentindo, mas lá dentro estou.